aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. Nessa aula eu vou apresentar para você o que é a inflação e como ela impacta a sua vida e os seus investimentos. Talvez você já tenha associado o termo inflação com produtos mais caros. E na prática é isso mesmo que acontece. O dinheiro se desvaloriza, os preços sobem e você não consegue mais comprar a mesma coisa pelo mesmo preço de antes. Ou seja, você nota que alguns produtos são mais caros hoje do que eram antes. Então isso significa que o preço inflacionou. Então, ou seja, aqueles R$100 do ano passado já não compram os mesmos produtos que os R$100 de hoje. O nome que a gente dá para isso é perda do poder de compra, já que significa que o seu custo de vida ficou mais caro. A inflação ela é medida pelo IBGE, que faz os cálculos baseados na média do crescimento dos preços dos produtos e serviços mais consumidos pelas famílias brasileiras. São contemplados aspectos como alimentos, moradia, transporte, educação, saúde e vestuário. É basicamente uma cesta com diversos itens, onde o IBGE acompanha a evolução dos preços desses itens. O nome desse índice, que é calculado pelo IBGE, é o IPCA, que significa Índice de Produto ao Consumidor Amplo. Esse índice ele é considerado o nosso medidor oficial da inflação aqui no Brasil. Então, provavelmente quando você ligar ali o telejornal, escutar o apresentador falando que a inflação subiu, é desse índice, ou seja, do IPCA, que ele vai estar falando. Uma dica é que você pode acessar o site do IBGE e acompanhar as informações desse índice todos os meses. Mas Joyce, se o IPCA apontar que deu 1%, isso significa que o meu custo de vida ficou 1% mais caro? Bom, não necessariamente. O índice ele é geral, ou seja, do Brasil todo, e existem preços que são regionais, né? Como por exemplo, o custo de vida de moradia na capital de São Paulo ou em Joinville de Santa Catarina são bem diferentes. Ou seja, quem ganha R$10.000 em São Paulo não tem o mesmo poder de compra de quem ganha R$10.000 em Joinville, pois os preços de tudo são diferentes. Além do mais, esse índice ele considera uma cesta de produtos e serviços bastante ampla do consumidor e pode ser que algum produto que tenha tido um impacto maior não faça parte dos seus índices de consumo. Então, a melhor forma de você observar a sua inflação é analisar dentro daquilo que você consumiu o que de fato ficou mais caro. Isso seria, a gente poderia chamar isso de a inflação, a sua própria inflação, a sua inflação familiar. Por exemplo, se você colocar como meta gastar R$1.000 por mês com um supermercado e de repente você percebe que não consegue mais fazer todas as compras do mês com esse valor, isso mostra que houve uma inflação no seu custo de vida. O mesmo vale para outros itens que você consome, como combustível, a mensalidade da escola do seu filho. Dentro do site do IBGE, você consegue ver o IPCA, ou seja, o índice da inflação, por regiões do Brasil e por produtos também. Tá, mas eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer, por que é importante eu saber e acompanhar isso? Se o seu custo de vida fica mais caro todos os meses, isso quer dizer que você fica mais pobre todos os meses e a sua renda deveria, no mínimo, acompanhar esse aumento. Quanto aos seus investimentos, eles precisam render mais do que a inflação para que você tenha um ganho real. O ganho real é um ganho acima da inflação. Por exemplo, se a inflação foi de 5% ao ano e o seu dinheiro rendeu 5%, você, na verdade, ficou no 0 a 0. Mesmo que você veja ali os juros caindo na sua conta e tenha aquela sensação de estar ganhando dinheiro, na outra ponta a sua vida ficou muito mais cara. Então, em termos reais, não houve diferença alguma, somente uma correção dos dois lados. Outras formas de você perceber a inflação é na quantidade das embalagens e na qualidade de certos produtos. Você já percebeu o quanto uma barra de chocolate reduziu a sua embalagem nos últimos anos? Ela já foi uma embalagem de 200 gramas e hoje ela está em 80. E o preço ele se mantém quase o mesmo. Por que isso acontece? Porque a gente não sente tanto a redução da embalagem quanto sente o aumento de preço. Só que houve um grande aumento de preços aqui. Se aquela mesma barra de chocolate ainda fosse vendida hoje, ela iria custar o dobro do preço e muita gente deixaria de comprar. Mas como o preço não mudou muito, ainda compramos.
Em relação à qualidade, eu posso citar o exemplo do iogurte. O iogurte que você compra hoje no supermercado por um preço mais em conta não tem a mesma qualidade de um iogurte que você comprava alguns anos atrás. Processos produtivos são revistos, são feitas substituições por matérias-primas mais baratas e por vezes de baixa qualidade, mas tudo isso para manter o preço de venda. Se você ler no rótulo os ingredientes de um iogurte mais barato, você vai perceber que só tem produto químico ali. E o mesmo pode acontecer com vários outros itens industrializados. Legal, mas tem como eu me proteger da inflação? O que você pode fazer é colocar metas de gastos por categorias. Então, por exemplo, colocar uma meta de R$1.000 por mês com alimentação e tentar sempre ficar dentro desse valor, e para conseguir ficar dentro desse valor, você faz trocas entre os produtos que você consome. Então, se a marca do arroz que você sempre compra aumentou muito, troque por uma mais em conta. Pesquise os preços e faça as comparações. Com isso, você mantém o seu orçamento e sofrerá menos com o seu efeito inflacionário, que corrói o seu poder de compra. É claro que em um certo momento você precisará reajustar a sua meta de gastos, mas ainda assim você tem maior consciência do quanto você pode aumentar ou até mesmo tentar compensar em outra categoria, né? Por exemplo, eu preciso aumentar a minha meta de alimentação, porque o preço dos alimentos subiram muito, mas eu consigo reduzir a de transporte para compensar e manter o mesmo orçamento. Se nesse primeiro momento você achar muito complicado colocar metas por categorias, comece fazendo com uma única categoria, de preferência aquela categoria que você mais gasta, né? A alimentação é um bom exemplo. Outra dica é sempre prestar atenção nas suas compras. Tá? Você realmente precisa daquilo que você está comprando? Pesquise em supermercados diferentes, compare preços e evite fazer grandes estoques de alimentos. Bom, e agora eu tenho um desafio para você. Escolha uma categoria de gastos e defina uma meta mensal para ela. Acompanhe anotando esses gastos por alguns meses e você vai conseguir perceber o que é inflação de uma forma que você nunca percebeu antes. Um abraço e até a próxima aula!